Boa tarde, meus amigos e minhas amigas. Estamos aqui para mais um programa Líderes do Agro, o programa que já virou tradição nas quintas-feiras à tarde, às 17 horas, onde a gente tem o privilégio e a honra de receber um grande líder do agronegócio brasileiro. E hoje nós temos aqui como nosso convidado especial o amigo João César Rando. O Rando é presidente do INPEV. O INPEV é um Instituto Nacional de Processamento de Embalagens Vazias. O INPEV, ele coordena o Programa Brasileiro do Campo Limpo. E o INPEV hoje é uma instituição que tem a participação de cerca de 125 indústrias de defensivos agrícolas, tem cerca de 650 funcionários no Brasil e tem pontos de recepção de embalagens vazias de defensivos em cerca de 400 pontos de recepção em todo o país. Nosso país é um país continental, então é um trabalho gigantesco, né? E tem mais cerca de 1.350 pessoas que se somam aos 650 para fazer esse trabalho todo de recolhimento das embalagens. Ou seja, o INPEV é uma organização que gera cerca de 2.000 empregos no país. Então, Rando, para nós é uma honra, um privilégio te receber aqui e fique à vontade aí para suas considerações iniciais. Bom, Marcelo, é um prazer muito grande poder estar aqui com você. Tenho acompanhado aí as suas lives, né, com os líderes do agro no Brasil. Prazer poder estar aí compartilhando também com aqueles que estão nos escutando, nos vendo, do nosso sistema Campo Limpo, da nossa experiência. Enfim, trocar com você aí ideias sobre o contexto, né, e tudo aquilo que envolve o nosso sistema, viu? Uma alegria muito grande revê-lo também depois de tanto tempo, né, que nós estamos aí escondidos aí, né, nessa quarentena. É verdade, mas a gente está muito otimista e que essa vacina vai chegar e em breve nós vamos estar todos nós juntos novamente, podendo trabalhar e com certeza tirando aí os aprendizados que esse momento difícil trouxe para nós, né, de como encarar a vida, como encarar os negócios, como cuidar da saúde, da família e assim por diante. Eu quero começar o nosso bate-papo, Rando, como temos muitos internautas que são fora do agro, que não conhecem bem o que o INPEV faz e esse processo de recolhimento das embalagens vazias dos defensivos, eu queria que você contasse para os nossos internautas como funciona o INPEV, como que é esse processo de recolhimento das embalagens, como que é trabalhar num país continental, quais as dificuldades. Então, conta um pouquinho para nós dos desafios do INPEV. Bom, Marcelo, nós atuamos, né, somos pioneiros aí em sistemas de logística reversa, né? A logística reversa é algo que hoje tem tomado forma, né, e porque é realmente uma necessidade que nós temos, né, todos os setores, de cuidar aí dos resíduos gerados pós-consumo, né? E nós começamos a indústria, o setor de agroquímico. Eu vou voltar um pouco no passado, até mesmo antes do INPEV, porque eu acho importante dizer, né, que a indústria, ela, de forma responsável e voluntariamente, né, procurou encontrar uma solução para um problema que o agricultor tinha. Depois que utilizava aí os defensivos agrícolas, né, ele ficava com as embalagens na propriedade agrícola e muitas vezes aí provocando aí riscos, né, não só riscos ambientais, mas risco até mesmo de saúde, né? Havia agricultores que, por desconhecimento, apesar de ser recomendado todo cuidado, que reutilizavam essas embalagens. Outros, a grande maioria, aí não tinha aonde armazenar, o que fazer com as embalagens, queimavam as embalagens, o que ambientalmente é muito grave, porque emite aí gases tóxicos na atmosfera, né? Ou deixavam as embalagens no meio ambiente, ali na sua propriedade,
que poderia aí estar causando aí todos esses problemas que eu já mencionei, né? Havia uma recomendação na época, inclusive, né, até mesmo uma recomendação das autoridades do registro dos produtos, que o agricultor deveria fazer uma vala na sua propriedade, impermeabilizar e ir colocando as suas embalagens ali, cobrindo e deixando elas ali, talvez esperando aí algo que pudesse no futuro resolver esse problema. Mas veja, né, se isso continuasse, e eu estou falando que nós começamos em 1992 aí buscar essa solução, quer dizer, se isso continuasse, hoje não teria mais lugar para plantar, né? Porque embalagem é ar, quer dizer, os campos estariam aí tomados ou estariam sendo queimadas, o que gerando aí todos os problemas ambientais e de saúde já mencionados, né? Então, a indústria no estado de São Paulo montou aí um projeto piloto lá em 1992, 93. É importante mencionar, né, que esse sistema que hoje é denominado de Campo Limpo, quer dizer, ele desde o início, e é um dos pontos fortes que o sistema tem, ele começou a trabalhar com todos os principais atores da cadeia produtiva agrícola, né? Então, ou seja, a indústria, os revendedores, distribuidores, cooperativas, o próprio agricultor, e nós procuramos entender, então, montar um projeto piloto para entender como é que o fluxo dessas embalagens aconteceria e como que a gente poderia encontrar uma solução, né? Já se falava de alguns sistemas em outros países do mundo, no Canadá, na Alemanha, nos Estados Unidos, né, que começaram até antes mesmo, na década de 80, 88, 89. E nós montamos a nossa experiência aqui no início da década de 90. Secretaria de Agricultura do Estado de São Paulo, Cooperativa de Guariba, Associação de Engenheiros Agrônomos e a indústria fabricante, que na época se reunia com uma associação que se chamava Andef. Montamos esse projeto, ele começou a funcionar e nós percebemos, né, Marcelo, que quando nós levávamos o produto novo até a cooperativa que ia revender aos seus cooperados, né, o caminhão que levava esses produtos novos, na volta ele poderia trazer essas embalagens vazias, né, fazendo aí esse sentido inverso, né, ou seja, a logística reversa. A cooperativa montou junto conosco um local onde o agricultor dela poderia devolver as embalagens depois de utilizado. Montamos um programa de educação para ensinar o agricultor que ele deveria lavar a embalagem no momento do uso, né? Ao mesmo tempo esvaziando a embalagem e inutilizar, e devolver a embalagem naquele local que a cooperativa indicava para ele. E quando nós levávamos o produto novo, na volta se pegava aquelas embalagens e nós começamos também a estudar o que fazer com essas embalagens, que destino final ambientalmente adequado a gente poderia dar, né? E começamos aí a ver que as embalagens que eram lavadas, nós poderíamos destinar para a reciclagem. As embalagens não lavadas, né, acho que é importante dizer que nós temos a embalagem que pode ser lavada, as embalagens plásticas, metálicas, rígidas, e as embalagens que não podem ser lavadas, que são as embalagens flexíveis e de tratamento de semente. Então, o que podia reciclar, lavadas, levávamos para um reciclador. Começamos também a testar para ver o que podia se fazer. No início, a gente fazia dutos corrugados para construção civil, né? E aí o projeto foi rodando, tomando forma. Meados da década, começou-se a discutir uma legislação, né, para disciplinar todo esse processo. No primeiro momento, os legisladores, até assim, por desconhecimento de sistemas de logística reversa, queriam colocar que a indústria seria obrigada a ir buscar essas embalagens nas propriedades agrícolas, né? Bom, o Brasil tem quase 2 milhões aí de propriedades produtivas agrícolas, né? Seria praticamente impossível você fazer isso, né, indo de porteira em porteira buscando as embalagens. Então, o nosso sistema mostrou que, se cada elo da cadeia fizesse a sua parte, ele poderia funcionar, né? Então, trouxemos os legisladores para conhecer,
E aí nasceu o princípio, né, que hoje está até dentro da Política Nacional de Resíduos Sólidos, e nós fomos precursores desse princípio na nossa lei, de responsabilidades compartilhadas. O que quer dizer? Agricultor recebeu o produto, utilizou, lava, inutiliza e devolve a embalagem. Quem vendeu a ele, cooperativa, revendedora, indústria, no momento da venda, indica na nota fiscal o local que ele deve devolver essas embalagens. Tá? E orienta ele como que ele deve proceder e disponibiliza esse local. Tá? A indústria, uma vez isso feito, ela entra com a parte dela de preparar, organizar toda a logística, o transporte e dar a destinação final ambientalmente correta. Né? E aí nasceu uma lei que eu reputo hoje das mais inteligentes do mundo, né? Que disciplinou todo esse processo de logística reversa, mas encadeando as responsabilidades. E isso é um dos fatores da coluna mestra do bom funcionamento do nosso sistema. Existem, evidentemente, outras razões que eu vou poder abordar mais à frente, né? Mas uma legislação inteligente que distribuiu as responsabilidades, integrou essa cadeia praticamente, né? E aí que a história então começou. Em 2000, essa lei foi promulgada, em 2001, o INPEV foi fundado, aí sim a indústria entendeu que ela precisaria de ter uma organização para estruturar todo o sistema, processo, e aí fundou então o INPEV em 2001. INPEV começou a operar em março de 2002, né? E de lá para cá o sistema veio evoluindo, crescendo, e como você bem sabe, mencionou, é hoje, né, eu diria, na área agro, né, é o principal, uma referência, não só no Brasil, mas internacional, em sistemas de logística reversa. Rando, uma coisa muito interessante, né, que às vezes o mercado não sabe, né, que o Brasil é líder mundial na eficiência, né, nesse processo de recolher as embalagens vazias. A gente consegue 94% de reaproveitamento das embalagens, e eu queria que você comentasse com o nosso público os índices de outros países para que o nosso pessoal veja, né, quanto o Brasil está na frente, é diferenciado, porque nós somos um país muito criticado globalmente pelos ambientalistas locais, por artistas, cantores, atores, atrizes aí, que o agro é poluidor, que o agro não valoriza as questões de sustentabilidade, né? Então é muito importante que essas boas notícias possam ecoar aí no mercado, nas mídias sociais também, para que eles vejam essa alta eficiência brasileira nessa recuperação das embalagens. Como é que, então, é o desempenho de outros países, Rando? Bom, Marcelo, acho que, né, você bem colocou, né, acho que o nosso agro, né, destaque todos esses comentários aí, né, que eu diria para você, injustos com relação às questões ambientais. Eu acho que o agro brasileiro, se não o mais, é um dos mais sustentáveis do ponto de vista de boas práticas na agricultura, né? O nosso sistema vem contribuir para isso, que ele vem se somar a tudo aquilo que já se faz, né? De plantio direto e outras tecnologias utilizadas, e que realmente faz com que o país tenha uma agricultura muito sustentável do ponto de vista, né, do seu plantio, do seu desenvolvimento, né? O nosso sistema, hoje, se a gente analisar mundialmente, nós temos aí cerca de 60 países no mundo que têm programas similares ou parecidos na área de gestão das embalagens vazias, né, dos agroquímicos pós-consumo, né? Para dar uma ideia para você, eu vou falar primeiro de países, né, vamos dizer, da América do Norte. Nós temos aí na América do Norte o Canadá, retira cerca de 70% do volume das embalagens plásticas primárias. Os Estados Unidos está a menos de 30%, né?
eles têm uma dificuldade lá e já estão lá antes até mesmo que nós começássemos aqui, o Canadá, Estados Unidos. E aí nós temos aí todos os países. Se a gente for para a Ásia, vamos pegar o Japão, que é o país assim mais avançado, é em torno de 50%, né? A China tem um problema seríssimo, porque eles agora estão começando com um sistema, né? Estão engatinhando ainda, inclusive nós tivemos lá já 2 vezes conversando com o Ministério do Meio Ambiente, Ministério da Agricultura, compartilhando nossas experiências, eles já vieram para cá, né, também para ver, né? Praticamente é um programa incipiente. Se a gente for para a Austrália, na Oceania, a Austrália recebe cerca de 50%, e se formos para a Europa, países avançados, né, como a Alemanha, é 70%, a França 70%, 75%, né? Mas a gente tem que considerar, no meio de tudo isso, que se a gente tirar os Estados Unidos, a China, que são agriculturas grandes também, países grandes, a Europa são países bem menores, né? Pega a Alemanha, está tamanho do estado de São Paulo, França, idem, né? Então, quer dizer, a complexidade do nosso sistema no Brasil, de atender aí praticamente o Brasil todo, nós estamos presentes, né, nos 26 estados, mais Distrito Federal, enfim, né, atendendo toda essa dimensão em número de agricultores, mais de 1.800.000 agricultores, né? Nós chegamos aí aos índices de 94%. Né? Então, realmente, né, isso hoje não há dúvida, né? Nós temos aí recebido alguns reconhecimentos internacionais, né, com relação ao funcionamento e aos resultados do sistema, e mundialmente nós somos realmente a referência, né? Eu diria não só na agricultura, acho que o sistema Campo Limpo hoje, como o sistema de logística reversa, ele vem também inspirando outros setores, né? Acho que o nosso sistema hoje, até dentro do Brasil, comparado com outras cadeias que também têm sistemas parecidos, também está assim muito na frente. Rando, esse alto desempenho brasileiro nesse processo de recolher as embalagens tem atraído outros países que queiram vir aqui conhecer o nosso modelo, tentar absorver melhores práticas que a gente desenvolve? Como que funciona esse intercâmbio com esses outros 60 países que têm modelos semelhantes? Olha, Marcelo, né, eu estou aí no sistema com o INPEV desde a sua fundação, né? Na realidade, eu fui o colaborador número 1 do INPEV, né? Então, estou aí há 20 anos, né? Nós vamos fazer 20 anos agora, né? Em 2021, né? Porque fomos, né? E tenho viajado muito e sido muito chamado, requisitado, né, para ir em países, América Latina, Argentina, Colômbia, México, América Central, tive no Canadá várias vezes, né, Estados Unidos, Ásia, Europa, né, e realmente, né, algumas assim, das nossas boas práticas foram incorporadas por esses países também, né? Modelo, até mesmo um modelo de criar uma entidade nos moldes do INPEV que faça a gestão, né, com essa visão integrada, sistêmica, holística, né, de todo o processo, né? Então, sim, a gente tem aí, né, compartilhado experiência. Agora mesmo nós estamos aí contribuindo com os nossos amigos da Argentina, colegas, né? E eles estão aí muito interessados em conhecer o nosso processo, porque na Argentina também ainda o sistema não é muito desenvolvido, né? Lá eles recebem lá alguma coisa em torno de 10% a 15% do volume de embalagem, né? Então, acho que sim, a gente tem aí compartilhado a experiência globalmente com muitos países. Rando, o governo nosso atual, né, ele está preparando uma iniciativa que eu achei até muito interessante. Na próxima semana, ele deve levar uma série de embaixadores de países da Europa, países da Ásia, da América do Norte, para
para sobrevoar a Amazônia, eles pretendem parar em alguns lugares, conversar com pessoas locais, mostrar o que está sendo feito, como melhorar essa imagem do Brasil, que, como eu disse anteriormente, muitas vezes os ambientalistas mais radicais, os artistas e youtubers aí têm, de uma certa forma, denegrido a imagem do país, né? E, consequentemente, isso ecoa mundialmente. Hoje a comunicação flui numa velocidade muito rápida, né? E com isso desgasta um pouco a imagem do nosso país e, consequentemente, do agro. Como é que você vê essa iniciativa e o que você acha que nós, brasileiros, precisamos fazer para tentar reverter esse desgaste de imagem por questões de sustentabilidade? Olha, né, você tocou num ponto aí, né, que é chave e crítico, né, Marcelo? A gente está percebendo, né, evidentemente que a preocupação mundial com as questões ambientais, elas são procedentes, né, porque, claro, nós temos que cuidar bem do meio ambiente, né? A gente está vendo aí, vivendo uma pandemia que alguns já dizem que pode ter relação também, né? Essa multiplicação de vírus, mudança com questões ambientais, ou seja, né, nós precisamos, né, enquanto povo, sociedade, estar bem integrados com o meio ambiente, né? Agora, evidentemente, a gente percebe aí que existe, seja por desconhecimento, né, daquilo que é feito dentro da agricultura brasileira, que é uma das mais avançadas do mundo hoje, sem dúvida nenhuma, né? Seja por questões de ativismo também, ideológico, né, enfim, né? Ou até mesmo por outras questões que são levantadas de barreiras comerciais que querem se estabelecer. Eu acho que tudo isso, né, provoca aí esse clima de animosidade, né, contra o Brasil, né? Evidentemente que eu acho que há brasileiros, né, aí que ajudam a incentivar isso, né, que eu acho que ao invés de contribuir, eles estão prejudicando o país, né? É claro, eu acho que sim, nós temos que cuidar bem, fazemos isso bem, né? A gente teve, sim, vários incidentes há pouco tempo e continuamos a ter, tivemos aí todos esses incêndios, né? A grande maioria deles nós sabemos, é a época de acontecer, acontecem mesmo. Nós tivemos a mesma coisa nos Estados Unidos, na Califórnia e outros estados, na Austrália, tivemos em Portugal, na Grécia, quer dizer, ou seja, e você não percebe, não vê nenhuma, né, assim, né, um clamor contra isso acontecendo internacionalmente, né? Acho também que, né, nós precisamos aí, e aí todo o agro, o setor agro, realmente, né, se unir nessa cruzada e luta para mostrar que isso que estão dizendo não é realidade. Evidentemente que, como em todos os negócios e setores, nós temos, né, alguns poucos aí que não agem adequadamente e corretamente. Mas quando você vai olhar isso, tudo questões ilegais, são madeireiros que, né, exploram, né, enfim, né? O agricultor brasileiro, ele não quer depredar o meio ambiente, ele vive do meio ambiente e muitas vezes mora nas suas propriedades, né? E ninguém quer ver a sua casa aí devastada ou, né, ou enfim, com problemas, né? Então, eu vejo que a iniciativa de trazer para mostrar, né, o que evidentemente acontece é muito boa, né? Eu acho que nós estamos atrasados, Marcelo, né? Eu acho que nós estamos perdendo essa guerra, essa batalha, né, da comunicação, seja nacional, porque você vê aqui dentro do próprio país, nos centros urbanos, né, há um desconhecimento muito grande. E o desconhecimento leva, né, muitas vezes a criar esse clima aí, né, contrário à agricultura brasileira, né? Mas veja, vamos pegar o nosso exemplo. O que a agricultura faz com o seu resíduo de embalagens defensivo agrícola, né? Hoje não fica mais embalagem no campo, né? É diferente até de que você vê nos centros urbanos, quer dizer, né?
Em São Paulo, você vê o Rio Pinheiro, o Rio Tietê, né? Todos os rios em volta cheio de garrafas PETs e vasilhames, quer dizer, né? Você não vê um rio, na realidade, os rios urbanos estão hoje emparedados, né? Seja por prédios, espigões, ou se estão canalizados, né? Não tem ninguém lá pedindo para plantar a árvore, manter a margem ciliar e nada disso, né? E quando vão para a agricultura, há esse clamor aí, que eu reputo muitas vezes por desconhecimento, né, do que acontece. Muitas vezes a gente brinca, né? Acho que o pessoal dos grandes centros pensa que a camisa dá na loja, né? O frango dá no supermercado, quer dizer, não entende de toda essa cadeia envolvida. E uma coisa a mais, né, Marcelo? O benefício que a agricultura está trazendo para o país já há muitos anos, e principalmente nesse momento, né, que nós estamos vivendo essa crise aí do coronavírus, né? É o único setor que está crescendo, que está empregando, que está investindo, colocando aí tecnologia, né, para que realmente contribua para o país aí melhorar toda a questão e os problemas que nós temos, né? Desemprego, não é... Tem gente aí que está passando fome, não é por falta de alimento, é por falta de renda, né? E essas são as coisas que eu acho que a gente precisa tratar, e a agricultura vem contribuindo muito para isso. Eu acho que uma das coisas que nós vamos precisar fazer nos eventos agro é começar a convidar esses influenciadores digitais para participar de painéis, ouvir o que está sendo feito, para eles poderem também dar voz às crenças e pensamento deles, né? A gente criar debates e tal para ir esclarecendo, né? Porque eu penso o seguinte: as pessoas muitas vezes não fazem isso por maldade explícita. Elas fazem por despreparo, por desinformação, por ignorância da realidade, né? Então, pegam uma informação isolada e já emite um parecer. E como são influenciadores, acabam contaminando ali uma rede enorme de seguidores digitais, né, que acaba construindo essa imagem que não é positiva para o segmento agro. Rando, eu queria voltar nas embalagens. Feito o recolhimento das embalagens, é feito um processo, imagino que deve ser picado todo o material, deve ser feito alguns chips ali e tal, e depois são produzidos alguns produtos reciclados. Quais são esses produtos? Como que é a utilização disso? Como que o mercado recebe o produto reciclado? Conta um pouquinho disso aí para nós, por favor. Bom, Marcelo, né, nós temos diferentes tipos de materiais, né? Então, o que aconteceu também com esse sistema, Marcelo? Nós fomos assim criados num primeiro momento, né, para atender a uma legislação, né? E legislação você não discute, você atende. E eu acho que nesse ponto a nossa indústria foi altamente responsável, né? Responsável e investiu recursos, né, para que tudo isso pudesse acontecer, né? Para dar uma ideia e magnitude, de 2002 até final de 2019, né, a indústria já investiu aí mais de R$1,5 bilhão de reais, né, para fazer com que esse sistema fosse estruturado, né, e tivesse os resultados que hoje tem, né? Então, a partir de algum tempo depois de ser criado, nós fomos percebendo, né, que, na realidade, junto com o sistema, nós viemos criando também uma cadeia de valor, né? Porque esse era considerado um lixo que ficava lá, que era queimado, jogado, enfim, né? Ninguém dava bola para ele. Nós passamos a dar um tratamento a esse material, não mais de lixo, como se fosse um insumo realmente, né? Fazendo a segregação dos materiais nas unidades de recebimento, por tipo de material, plástico, metal, papel, plástico rígido, flexível, por cor, né? Ou seja, já dando um primeiro tratamento no recebimento e segregação dessas embalagens,
E aí nós fomos percebendo, estamos criando aí uma cadeia de valor, né? Porque com base na nossa experiência, isso dá para ser reciclado também. Então, como é que a gente poderia aí capturar o valor desse gerado, até mesmo para ajudar aí a financiar o custo do sistema, né? Então, uma vez que vou falar sobre o plástico, que é o maior volume também, e que tem alta reciclabilidade, né? O plástico a gente recebe a embalagem, separa, aí ela vai para uma recicladora, né? Na recicladora, ela passa por todo o processo de moagem, são formados o que você chamou de chips, são flakezinhos. Isso aí, ele sofre um processo de extrusão, forma o pellets, o RPC, que é a resina pós-consumo, e da resina pós-consumo, você voltou a ter um plástico que pode ser dado a fazer qualquer não, né? Porque nós temos aí um controle, mas dá para você fazer vários materiais plásticos, né? Então, hoje, são feitos mais de 30 produtos, né, com base no material que nós retiramos, né? Nós fazemos aí dutos de diferentes tamanhos, bitolas, para diferentes finalidades, por exemplo, para enterro de cabos de fibra ótica, para drenos em propriedades agrícolas, dutos que nós chamamos conduítes, que vai para a construção civil, fazemos caixa para bateria de carro, vários assim equipamentos, carrinhos, carriolas para construção civil, enfim, né? E hoje, né, nós conseguimos, e aí acho que é um ponto assim de bastante destaque para o nosso sistema, porque nós somos o único país no mundo que nós conseguimos fazer uma nova embalagem que volta a ser utilizada pela indústria de defensivo com o material que nós retiramos do campo e reciclamos, né? Nós produzimos aí uma embalagem, nós até denominamos pelos benefícios ambientais que ela traz de ecoplástica, né? E também ela utiliza 85% de material reciclado. Nós tivemos aí que desenvolver processos, tecnologias, por quê? Ela é multicamadas, Marcelo. Quer dizer, nós colocamos uma camada interna de material virgem que vai ficar em contato com o produto, né, acabado, e toda a camada externa, 85%, é de material reciclado, né? É uma fábrica única no mundo, quer dizer, ela só tem aqui no Brasil, atende todos os padrões, né, de qualidade para que ela possa servir para voltar a ser uma embalagem de agroquímicos, né? E também passamos a reciclar e montamos também uma recicladora que produz tampas com 100% de material reciclado, né? Então, tudo isso, Marcelo, você percebe que nós estamos hoje, né, dentro daquilo que se prega muito do modelo da economia circular, da circularidade, né? Nós completamos a gestão do ciclo completo. Vai uma embalagem com um produto novo para o mercado, né? O agricultor usa, devolve, nós transportamos, levamos para uma recicladora e produzimos uma nova embalagem que volta a ser utilizada pelo próprio defensivo agrícola, né? Então, essa circularidade, essa economia circular, né, ela gera um efeito benéfico, né, para o país nas três vertentes, seja no ambiental, porque ela está aí cuidando do meio ambiente, né? Ao fabricar novos materiais, produtos com uma resina que não precisa mais sair do petróleo, ou seja, você já pega ela num ciclo mais avançado, você economiza toda essa parte de extração de recursos naturais não renováveis, né? E tudo o que você custa para chegar até a resina, nós já partimos de um material existente, né? Produzimos. Então, do lado ambiental, ele traz benefícios muito grandes, né? Só para dar um exemplo, cada embalagem que nós produzimos de 20 litros com material reciclado, ela contribui para evitar a emissão de 2 quilos de dióxido de carbono na atmosfera, né? Se nós pegarmos tudo que nós fizemos de 2002 até a data de ontem, né, a gente pode dizer que nós ajudamos a evitar a emissão de mais de 750 mil toneladas
de dióxido de carbono. Tá? Ajudamos a evitar, a explorar mais de 1,5 milhão de barris de petróleo. Então, ele traz o benefício ambiental, ele traz o social, porque você mesmo, né, no início mencionou, nós aí, o sistema emprega diretos 2.000 pessoas, cerca de 2.000 pessoas, além dos indiretos, né, que estão aí trabalhando também dentro do sistema. Então, é ambiental, social e econômico também, porque ele está gerando recursos, né? Aí, com toda a parte da economia, da renda que ele gera também, e, ao mesmo tempo, né, recurso que ele gera que volta a ser utilizado para o próprio sistema. Né? Ou seja, então, realmente, eu diria assim, é fantástico toda essa circularidade e a economia circular que o sistema gera, né? Se nós olharmos, Marcelo, do ponto de vista assim, do que representa o conjunto todo, né, de investimentos e movimentação, nós falamos de cerca de 450 milhões de reais por ano. Né? Então, realmente, é algo bastante significativo. O Rando, há pouco você estava falando das questões urbanas, que os nossos rios das grandes cidades estão bastante poluídos e tal. Esse modelo que o Impev faz dentro do agronegócio, ele não pode ser replicado para o segmento de produtos químicos, por exemplo, de bebidas, refrigerantes, alimentos, uma série de coisas aí que estão indo para poluir os nossos rios, os nossos lençóis freáticos, etc. Esse modelo não poderia ser copiado, multiplicado para o mundo urbano? Olha, Marcelo, eu vou dizer para você o seguinte, né? Eu falei assim, né, de capturar valor dentro do sistema, né? Um valor muito importante que nós temos capturado, né, é aquele intangível, é o conhecimento, né? O conhecimento de sistemas de logística reversa, porque nós viemos desbravando, né? Nós somos desbravadores, viemos abrindo o caminho, viemos aprendendo, porque não havia referência. Tá? Então, quer dizer, e com isso a gente também desenvolveu internamente uma expertise que envolve tudo, que é muito complexo, Marcelo. Se você olhar principalmente, né, o arcabouço legal que existe no Brasil para você movimentar resíduos, materiais, a burocracia que existe, todas as licenças que são demandadas, né? E mais um agravante ainda, você vê, a gente faz um trabalho que é um benefício ambiental e toda essa cadeia da reciclagem ela é gravada por impostos, né? Ou seja, algo que deveria ser incentivado, né, na realidade ainda é gravado. E eu diria, é uma bitributação até, porque essa resina que foi utilizada, ela já foi tributada na sua origem, né? Então, a complexidade que se existe, e nós viemos aprendendo em todas as áreas, quer dizer, nós temos uma legislação muito moderna de logística reversa e um arcabouço legal geral que não é aderente a essa legislação, seja de movimentação de resíduos, de transporte, seja de emissão de documentos, enfim, uma série de questões, né? Então, eu diria para você o seguinte: boa parte desse conhecimento ele pode sim ser utilizado. Evidentemente que cada cadeia tem que estudar os seus processos, né? Porque, evidentemente, é diferente uma cadeia de embalagens, né, do centro urbano da região agrícola, né? Mas uma vez que você entende os conceitos, os princípios, né, e consegue desenhar um contexto envolvendo toda essa questão de logística reversa, assim, eu acho que o nosso conhecimento pode ser, e está sendo, viu, Marcelo, aproveitado, né? Porque não só no setor agrícola, nós também somos muito demandados e consultados também por outros setores que estão fazendo hoje logística reversa, né? Você bem sabe que a Política Nacional de Resíduos Sólidos, que veio em 2010, e na realidade nós participamos muito intensamente de debates sobre a Política Nacional de Resíduos Sólidos,
contribuímos com a nossa experiência, os nossos conhecimentos, né? Ela estabeleceu que vários setores hoje, como pneus, pilhas, baterias, óleos lubrificantes, lâmpadas, embalagens em geral e até mesmo a embalagem do defensivo agrícola, tem que fazer sistemas de logística reversa. Tá? Mas nós, na realidade, nós já tínhamos o sistema pronto muito antes disso. Tá? E com todos esses índices aí que você conhece muito bem. Então, sim, a nossa experiência, né, em vários aspectos pode ajudar, como tem ajudado, né, nessas discussões de sistemas de logística reversa, até mesmo de centros urbanos. O Rando, você administra uma empresa, uma instituição que é continental, né, que tem, igual você mesmo sabe, você mesmo falou que são 400 unidades. Como existem uma série de particularidades e detalhes em cada região, eu imagino que as pessoas, os profissionais nossos do INPEV vão desenvolvendo algumas tecnologias que são locais, que são formatos de como fazer o procedimento, o processo, ou o modelo de logística reversa, ou mesmo a interação com as cooperativas, com os distribuidores e com os agricultores. E como que você tem feito para pegar as melhores práticas e tentar compartilhar com todos as outras unidades? Você tem feito algumas iniciativas nessa linha para poder potencializar a eficiência da instituição? Temos sim, né? Mas eu acho que é importante, Marcelo, eu esclarecer um ponto, né, para quem está nos vendo e ouvindo, né? Nós, o INPEV, nós atuamos aí como um núcleo de inteligência integrador de todos esses elos da cadeia, né? E também atuamos muito em parceria com os revendedores e distribuidores, que também têm a sua cota parte de responsabilidades e atuam no sistema junto conosco, né? Então, veja, nós temos aí, você falou de 400 unidades de recebimento, né, no Brasil todo, né? Cerca de 300 unidades são postos de recebimento e cerca de 100, cento e pouquinhas unidades são centrais de recebimento, né? E tudo isso nós fazemos juntos com os canais de distribuição, seja revendedores e cooperativas, né? Nós temos aí convênios de cooperação, né? Onde sim o INPEV procura sempre desenvolver boas práticas, né? E passar e repassar essas boas práticas no sistema, né? E ao mesmo tempo também contribui com custos financeiros, né, que há na gestão dessas unidades, né? Então, eu diria que é uma gestão de unidades de recebimento compartilhadas, né, com a indústria, INPEV e revendedores e cooperativas, né, que também tem aí um papel muito importante, né? Só para te dar uma informação, assim, uma ideia que provavelmente você já sabe, o sistema aí organizou e formou 260 associações de revendedores que ajudam e contribuem na administração das unidades de recebimento, né? Porque a lei, Marcelo, ela estabelece responsabilidades claras, né? Eu mencionei, o revendedor tem que indicar na nota fiscal quem venda, não só o revendedor, a cooperativa ou a indústria que vende para o agricultor, ela tem que disponibilizar um local onde o agricultor vai devolver essas embalagens, né? Daí nasceu as unidades de recebimento e essa estruturação junto aí com as associações de revendedores e distribuidores, né, que trabalhamos todos integrados, né? E é muito interessante, Marcelo, né, a questão da gestão, né? Eu falei para você de um pilar que é muito importante, que sustenta o sistema, que é o da legislação, né? Eu vou te falar rapidamente do segundo pilar, né, que sustenta e suporta todo esse sistema. É o da integração de toda a cadeia. Você mencionou, toda a indústria fabricante e registrante de produtos, mais de 125 empresas associadas ao INPEV, né?
Nós temos aí cerca de 4.500 revendedores, distribuidores, cooperativas que participam, né, ajudando na administração das unidades de recebimento, né? Né, nós, quando formamos, o Impev foi formado, nós trouxemos para dentro da gestão, para ser associado do Impev, as entidades que representam cada elo da cadeia produtiva. Então, nós temos no Conselho Diretor do Impev a CNA, que é a Confederação Nacional dos Agricultores, nós temos a OCB, que é a Organização das Cooperativas Brasil, nós temos a ANDAV, que é a Associação Nacional dos Distribuidores, temos 3 entidades que representam o setor fabricante, que é a CropLife, o Sindiveg e a ENDA, e temos também algumas outras representações, como a ABAG, Associação Brasileira do Agronegócio, e também a ProSoja, Associação dos Produtores de Soja do Brasil, né? Então, você veja, nós conseguimos trazer, né, para dentro do Instituto toda a cadeia, e nós trabalhamos sempre olhando os objetivos comuns, né, do sistema. E isso ajudou muito, né? Então, é a segunda coluna, né? Eu vou falar da terceira, né, rapidamente também, que é a educação, quer dizer, não tem dúvida, né? Nós investimos muito, todo o sistema, em programas educacionais, depois eu posso voltar um pouco a esse tema, e vou falar agora da quarta coluna, que é especificamente o ponto que você abordou, que é a questão, né, de ter bons processos, boas práticas, né, e tecnologia de informação para ajudar, ou seja, sistemas de informação, para nos ajudar a ter a informação necessária para fazer toda essa engrenagem rodar. Para dar uma ideia, Marcelo, né, nós movimentamos diariamente 70 caminhões no Brasil todo, que cruzam o Brasil, que sai de uma origem, de um local, e vai para um destino final. É claro que para fazer essa gestão, nós precisamos ter bons sistemas de informação que possam nos dar, né, a informação quase que precisa, e quase que real time, para que a gente organize e movimente tudo isso, né? Nós vamos retirar esse ano, ou receber no nosso sistema, cerca de 49 mil toneladas de embalagem. Tá? Ou seja, se nós não tivéssemos, né, essa eficiência, produtividade, boas práticas, bons processos e sistemas de informação que pudessem nos apoiar, dificilmente nós estaríamos hoje, né, sendo uma referência e tendo os resultados que nós temos, né? Então, acho que... E como que a gente leva isso para o sistema? Nós criamos aí, dentro desses processos, né, fóruns, por exemplo, nós criamos um Conselho Nacional de Centrais, que se reúne a cada 3, 4 meses, onde se discute boas práticas, né, tudo aquilo que a gente traz e incorpora. Daí eles vão lá para as suas regiões, e tem lá as centrais, lá eles fazem o deployment disso, ou seja, nós vamos repassando, criamos procedimentos, boas práticas, é quase como funciona uma franquia, né? Nós estamos por trás, contribuindo e buscando aí toda a parte de tecnologia, de aprimorar os processos, trazer as boas práticas, sistemas de informação, tecnologia, né? E vamos repassando isso e permeando no sistema. O Rando, eu nas minhas idas aos Estados Unidos a trabalho, eu percebo uma atividade bastante intensa das universidades na vida das empresas. E, em muitos momentos, você vê os profissionais dizendo assim, isso aqui nós estamos fazendo junto com a universidade, isso aqui nós vamos aguardar um parecer da universidade, isso aqui o professor da universidade está olhando isso para nós, não sei o quê. Aqui no Brasil ainda é um pouco incipiente aí a integração das universidades com as empresas. Nesse segmento, você tem observado um crescimento da integração das universidades com trabalhos com essas diferentes unidades que vocês têm no país? Isso já é uma coisa forte de trabalhos de parceria, de integração,
onde a universidade ajuda no desenvolvimento das soluções e, ao mesmo tempo, os professores têm a oportunidade de conhecer mais a vida prática, alunos têm a oportunidade de conhecer melhor o mundo real, tal. Como que tem funcionado essa integração universidade-empresa? Acho que você usou a palavra certa, Marcelo, né? Diferentemente dos Estados Unidos, onde a cultura, né, da universidade está trabalhando e construindo aí projetos de pesquisa junto com a iniciativa privada é muito forte, né? Aqui no Brasil, por questões, né, diversas, né, é muito incipiente ainda, né? A gente percebe sim alguns movimentos, né? Por exemplo, a Universidade de São Carlos, tanto da USP como a Federal, né, que tem aí se aproximado um pouco de unidades que nós temos em volta da região, né, mas eu diria para você, é muito incipiente, né? Na realidade, Marcelo, toda essa área nova, né, de reciclagem, tem muita coisa a fazer, né? Nós estamos no começo, né? O que eu noto é o seguinte: agora sim, né, a mesma coisa que aconteceu conosco no agro, né, e que a gente está aí a duras penas tentando reverter, que é essa imagem que criaram, né, contra nós, as questões ambientais e sustentabilidade, a indústria de plástico está vivendo o mesmo paradigma, o mesmo dilema, né, porque ela passa hoje a ser, né, a vilã e muitas vezes também sem o entendimento, né, do problema como um todo, né? Então, essas indústrias hoje, né, não só a indústria produtora, começando na indústria de base, de resinas, de petróleo, né, as grandes empresas, né, mas também empresas que estão trabalhando com embalagens no mercado mesmo alimentício, que utiliza muita embalagem e tudo mais, né, e que precisa, né? Porque o plástico, apesar de toda essa campanha que existe contra ele, né, e algumas vezes você pega coisas assim engraçadas, porque que realmente, Marcelo, né, ela choca, né, quando você vê uma tartaruga com um canudinho de plástico, né, que pegaram e mostram, né, e aí sai aquele celeuma, né, aquela contra canudinho, proíbe o canudinho de plástico, quer dizer, aquilo é uma gota no oceano, né? Mas tem um efeito assim muito grande. E as empresas estão sofrendo isso também. Você vê cidades, municípios proibindo agora, né, que tenha esses materiais aí de festas, né, não retornáveis e tal, quer dizer, ou seja, procurando aí e colocando uma pressão muito grande, né? Quando o plástico, se ele for bem trabalhado do ponto de vista, né, de ter sistemas, como temos o nosso, né, ele tem uma reciclabilidade muito grande. Agora, o que precisa realmente é ter um esforço conjunto, né? Seja da sociedade como um todo, de cuidar do seu resíduo, né, que ela de pós-consumo, de tudo aquilo que ela utiliza, né, de uma educação melhor, né, da sociedade, de políticas públicas que favoreçam aí coletas seletivas e investimentos, né, acabar com todos os lixões e aterros sanitários e tal, adequadamente, né, para que se resolva. Então, estão investindo, começando a investir, né? Eu sei de um grupo de empresas grandes, né, nessa área que se juntaram e criaram um fundo de mais de US$ 1,5 bilhão para poder criar programas e trabalhar, né, para buscar parar de que o plástico vá cair no oceano, né? É preocupante porque, quer queira ou não queira, 8 milhões de toneladas de plástico anualmente versam para o oceano, né? Felizmente, as nossas embalagens não mais, né? Já estão bem cuidadas. Você falou em educação e capacitação de todo o corpo de profissionais que trabalham na rede do Império. Como que você tem desenvolvido isso? Você tem capacitado eles a todos os níveis? São questões técnicas, questões gerenciais, questões financeiras? Como vocês têm trabalhado nessas questões de capacitação? Bom, Marcelo, né,
Eu vou falar da educação assim num aspecto mais abrangente, né? Eu vou falar primeiro o que nós estamos fazendo na ponta do ponto de vista, né, de educação, né? Nós temos aí várias atividades, né, e investimos bastante nessa área de educação, né? Hoje, 95% dos agricultores conhecem o sistema, conhece a legislação e sabe o que tem que fazer. Entrou na rotina, no dia a dia do sistema de produção dos agricultores, né? E nós fazemos muitas campanhas, nós temos aí, criamos junto com os legisladores o Dia Nacional do Campo Limpo, dia 18 de agosto, aonde a gente aí promove aí, nesse dia a gente consegue mobilizar nas unidades mais de 80 mil pessoas por ano, né, nessas atividades. Mas nós criamos um programa que para mim ele assim, me inspira e é estimulador, Marcelo, que é o que nós chamamos o PEA, o Programa de Educação Ambiental, né? Esse programa nós aplicamos, né, em escolas espalhadas no Brasil, né, de quarta e quinta série do ensino fundamental, tá? Nós já atingimos, desde quando começamos até agora, tá, mais de 72 mil salas de aula, tá? Cerca de 1.900.000 estudantes, né, que recebem um curso que nós provemos todos os anos e sempre voltado ao tema ambiental, né? Ele é um curso que ele tem a validação do MEC, né, bem didático, todo ano a gente troca, né? Ele é bastante lúdico para envolver a criança, né? Tem todo aí um caderno para educar, orientar o professor como que ele aplica o curso, né? E isso tem ajudado a fazer a diferença, né? Ou seja, investir nas novas gerações, né? Bom, isso mas dentro propriamente, vamos dizer, dentro de casa, dentro daquilo da gestão do sistema, nós temos sim investido bastante, Marcelo, né? Você algumas vezes tem acompanhado, até tem nos apoiado nesse processo, né? E nós procuramos dar gestão, vamos dizer, treinamento e ensinamento dentro de todos os aspectos, seja gestão, como administrar bem uma unidade de recebimento, em todos os aspectos, desde aspectos estatutários, administrativos, trabalhistas, né? A gente promove de tempos em tempos aí, nós chamamos de uma revisão dos processos administrativos, para ter aí a certeza de que tudo está sendo feito em acordo com as legislações, seja ambiental, trabalhista, tributária, fiscal. Então, a gente investe, sim, né, em programas de capacitação e treinamento do gestor e das unidades, né? Para dar uma ideia para você, nós estamos hoje, né, implementando um programa de ISO 9001 nas unidades de recebimento, né? E é claro que nós temos aí 100 centrais de recebimento, e 30 delas nós já temos a certificação ISO 9000, né? Que é uma forma de procurar assegurar a qualidade e que os processos estão sendo controlados, né? Então, a gente busca aí boas práticas, busca tecnologia, né, em todas as áreas. Você vê, quando nós começamos, né, na área de logística, nós desenvolvemos prensas adequadas ao nosso processo, né? Com tecnologia, com proteção, segurança, enfim, tudo aquilo que é requerido. Nós mudamos de 6 toneladas que transportávamos no início do processo e hoje estamos transportando 14 toneladas, né, por equivalente truque, caminhão-truque, né? Então, são muitos investimentos, viu, Marcelo? Ô, Rando, o papo está muito bom, a conversa passa rápido, nós temos aqui um planejamento de um programa de 1 hora, então nós estamos já próximo do final e eu não posso finalizar o nosso programa sem fazer a pergunta tradicional aqui nossa de fechamento, que é conhecer um pouquinho mais do lado do ser humano do nosso entrevistado, né? Então eu queria que você compartilhasse conosco um pouquinho do seu jeito de ser, como ser humano, final de semana, algum hobby, algum esporte, algum lazer específico, o que você gosta de fazer
no final de semana, Rando? Olha, Marcelo, bom, acho que hoje em dia, né, acho que para mim, assim, o principal lazer e prazer, né, é estar com a família, né? Evidentemente, eu tenho 5 filhos, né, 5 netos hoje, e conviver com eles, né, e principalmente esse momento de dificuldade, de interação, normalmente, vamos dizer assim, é o que me dá mais alegria e mais prazer, é poder passar com eles, né, o final de semana, enfim, fazer aí uma festa, um churrasco, coisas desse tipo, né? Hobby, eu gosto de jogar tênis, né? Então eu jogo tênis 3, 4 vezes por semana também, é meu esporte assim preferido, que me mantém em atividade, né? Me dá aí um ânimo e força aí para ir tocando, né, a vida. Gosto muito também de ver filmes, pesco umas 3, 4 vezes por ano, né? Gosto aí não sou um pescador emérito, mas já aí há uns 20 anos que todo ano eu vou fazer 2 ou 3 pescarias aí por aí, né? No Brasil todo, e eu gosto muito do ambiente, dos amigos. Conviver com os amigos para mim também é sempre uma grande alegria. Tenho assim formados, né, bons grupos, seja de trabalho profissional, de estudo, de escola, né, enfim, né? E tem uma atividade que me dá muito prazer também, assim, do ponto de vista, né, que é uma pequena contribuição. Eu, há cerca de uns 14 anos atrás, com mais um amigo aí, nós fundamos o que chamamos de Ajudô. Né? Ajudô é Amigos do Judô. E é nós aí mantemos aí cerca de 80 crianças, né, que a gente procurou em áreas de vulnerabilidade social criar um incentivo, né, para que tirasse eles da rua e ao mesmo tempo aí fosse algo que trouxesse assim uma disciplina para eles, né? E o judô, ele tem essa filosofia aí, né, de ser uma disciplina. E é muito interessante, Marcelo, né? Hoje, você veja, eu estou falando de 15 anos, crianças que entraram lá, hoje são menores aprendizes no Império ou em outras empresas, né? Nós já ajudamos a formar aí profissional que fez uma faculdade. Então, isso também é algo assim que, né, me estimula, né? E quando eu vejo, né, assim, o resultado disso, né, é algo para mim que me faz muito bem, viu? Rando, eu queria que agora em 30 segundos aí que você deixasse sua mensagem final para os nossos espectadores, para quem vai nos assistir pelo YouTube, pelo canal do site Notícias Agrícolas e também pelo site da M Prado. Olha, Marcelo, né, eu queria realmente dizer para toda essa cadeia produtiva agrícola, o agricultor, revendedor, cooperativa, fabricante, né, todos nós que trabalhamos, que realmente dá muito orgulho participar, né, e interagir com toda essa cadeia e chegar nos resultados que nós chegamos, né? Acho que nós devemos, sim, nos orgulharmos, né, daquilo que nós fazemos e contribuir aí para uma agricultura sustentável, para uma sociedade, um país melhor, né? Então, eu tenho assim uma imensa satisfação, né, e quero compartilhar isso com todos esses elos aí que eu mencionei. Acho que o resultado desse trabalho, né, ele pertence a todos nós. Então, agradeço a você de me dar essa oportunidade, né? Foi muito bom estar aqui com você. Como você falou, passa muito rápido, né, Marcelo? Passa rápido. Rando, muito obrigado aí pelo seu carinho, pela sua atenção. Queria agradecer os nossos internautas que nos assistiram e que irão nos assistir, né? E convidar todo mundo para na próxima quinta-feira, às 17 horas, estaremos de volta com o programa Líderes do Agro. Um bom final de semana a todos. Um abraço.